Eu quero agradecer você que está visitando o canal Locutor Cláudio Lana. Quero transmitir uma mensagem para a sua vida com base em Lucas capítulo 10, versículo 2, que diz: E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O meu objetivo nessa mensagem é de apresentar a ênfase deste texto com a finalidade de que juntos aprendamos que antes de sairmos para realizar o trabalho missionário, precisamos orar ao Senhor da seara. Uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos que esta obra não é realizada por nós, mas esta obra é realizada por Deus através de nós. E muitas vezes, apesar de nós, esta obra é realizada. Este versículo nos ensina como devem ser as nossas ações, pois orar é uma ação e colocar a mão para fazer é o resultado desta oração. Você age e Deus reage. Quando você entende esse ensino de Jesus e obedece esta orientação, orando e dizendo: envia trabalhadores para a sua seara, então Deus ouve a sua oração, olha para você e vê em você a capacidade e muita qualidade em realizar essa obra. E sabe como Deus responde? Deus responde a sua oração na hora, dizendo: sabe o quê? Eu vou enviar trabalhadores e vou começar por você. Você será o trabalhador ou trabalhadora nesta grande seara. O dono dessa seara acredita que você consegue. Olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus foi o maior exemplo de como devemos fazer, e vemos na Bíblia também que ele percorria de bairro em bairro e de cidade em cidade, orando, ensinando, curando, curou leprosos, curou paralíticos, cegos e fez vários milagres por onde ele passava. Então, Jesus detectou que os trabalhadores eram poucos, mas de contrapartida, ele nos dá uma saída. Ele orienta: ore para o dono da seara enviar trabalhadores. Aqui eu aprendo que se eu orar, Deus vai levantar uma grande multidão de trabalhadores. Começando, sabe por quem? Começando comigo, começando por você. Nós ouvimos falar e falamos em seara, mas o que é uma seara? Seara é um campo de cereais, uma extensão de terra cultivada, por exemplo, cereais, milhos, arroz, trigo. Aprendemos o que é seara. Agora, o que é rogar? Rogar é orar, pedir. Então nós, olhando para a Bíblia, vemos que Jesus vê a multidão e tem compaixão dessa multidão. E eu? E você? Como nós vemos a seara, que são as multidões? Como eu vejo as pessoas do meu bairro, da minha cidade? Como você vê as pessoas onde você estuda ou trabalha junto com elas? Para onde os meus olhos estão olhando? Será que eu tenho olhos somente para a minha vida? Para os meus problemas? Para as minhas dificuldades? Para as minhas necessidades? Para os meus interesses? Como que está o meu olhar para as pessoas que se aproximam de mim? Vou seguir essa mensagem falando a linguagem de Jesus, dando um exemplo da seara. Vamos imaginar que uma pessoa seria um grão de milho, e esse grão de milho foi jogado na rua. Você acha que esse milho vai germinar jogado em ruas, calçadas de cimento, sem cuidado, sem atenção, sem um tratamento, ou em uma terra muito dura? Será que vai germinar esse milho? Para esse milho germinar, é preciso cavar uma terra boa, colocar um bom adubo. Então sim, esse grão de milho terá condições de germinar e dar o fruto, que é o quê? O milho. Cá entre nós, cavar, adubar, é semear a palavra de Deus em uma vida. A semente da fé precisa ser plantada. Essa semente é o reino de Deus, onde ela vai crescer e gerar vidas, ou seja, dar frutos. Resultado, sabe do quê? De trabalho, de cuidado. Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você.
devemos ter o cuidado, a dedicação de semear a palavra de Deus nos corações das pessoas. Pessoas essas que, se eu e você sairmos daqui com esta consciência que a vida delas corre perigo de morte, elas dependem da minha oração, essas pessoas dependem do meu trabalho, da minha dedicação, da minha atitude de amor, fazendo sabe o quê? Lançando a semente da fé e cuidando para que essas pessoas deem mais frutos. Quem sabe você não se vê como um trabalhador ou uma trabalhadora na obra de Deus, mas você é um grão que foi semeado. Alguém semeou a semente da palavra de Deus no teu coração e gerou este fruto que é você. Sim, o fruto é você. Você aqui que está ouvindo esta mensagem neste momento é a prova real que a sua terra é fértil. Senão, a semente do evangelho não iria germinar na sua vida. Você é o resultado de uma semente plantada no coração através de uma pessoa que dedicou tempo para semear essa semente da fé no seu coração. Sendo assim, você também é uma pessoa que poderá gerar muitos frutos. Acredite que Deus é o dono da seara e Ele te chamou, Ele te escolheu para você dar frutos e que o vosso fruto permaneça. E vamos seguindo na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus foi o maior missionário, o maior trabalhador, e o apóstolo Paulo afirmou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e sinagogas. Jesus não ficava na zona de conforto. Ele saía, ele percorria todas as cidades e povoados, fazendo sabe o quê? Várias coisas. Primeiro, ele ensinava nas sinagogas. Ele tinha a palavra. Ele estudava a palavra. Ele conhecia a palavra. Sabe o que eu entendo aqui? Que nós precisamos ter a palavra. No versículo diz: pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas de repente ele viu as multidões, ele se compadeceu dessa multidão. As entranhas de Jesus se mexiam e saíam de dentro dele um monte de sentimentos. Sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Vendo sabe o quê? Vendo aquelas pessoas que não tinham Deus no coração. Aquelas ovelhas que não tinham pastor. Você que está ouvindo essa mensagem, e serve para mim também. Vamos decidir pegar um dia na semana, sair um pouco do nosso dia a dia, sair um pouco das redes sociais, sair um pouco do celular. Vá para o centro da cidade, fique em uma esquina e olhe as pessoas passando de lá para cá e tente se conectar no sentimento interior que você tem de compaixão. Foi isso que Jesus fez. Ele começou a olhar as pessoas, ele sentiu compaixão, ele sentiu muito amor para essas pessoas. Este foi o exemplo que Jesus nos deu. Ou também olhe para aqueles bailes e festas de jovens. Olhe para eles e diga: Senhor, salva. Jesus sentiu compaixão dessas pessoas, porque elas estavam aflitas, sem rumo, correndo de um lado para o outro, cansadas de tudo, da opressão, entrando em depressão. Elas sentiam falta de amor e elas estão gritando, sabe pelo quê? Pela sua ajuda. Seus ouvidos para ouvi-las, suas palavras de oração, suas palavras de orientação. E Jesus, olhando esta multidão, ele sente essa compaixão. Como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Nós devemos imitar Jesus e sentir compaixão das pessoas que tão de perto se aproximam de nós. Você que está assistindo esse vídeo, convido você a fechar os olhos por alguns segundos e se lembrar de alguém que você conhecia e precisa de oração.
está angustiado, esta pessoa, precisando de Jesus. Eu espero que você também possa se conectar nesse sentimento que está dentro de você, para sentir o que Deus sente em relação com as pessoas. Ore neste momento, ajude alguém da igreja e diga: Senhor, envia trabalhadores. Mas esse trabalhador que você pede para Deus enviar é você mesmo. Deus quer começar a obra, o trabalho na obra dele, através, sabe de quem? Através de mim, através de você. Devemos olhar para as ações de Jesus, porque são delas que deverão nos dar uma direção do que nós devemos fazer na obra de Deus. Então Jesus olha a seara e diz: proclama algo que não é conhecido. Isso é anunciar as boas novas de salvação. E quando alguém ouvir você falando as boas novas de salvação, vai gerar no coração dessa pessoa muita fé. Nós devemos parar com esse pensamento de que não somos capazes de fazer absolutamente nada na obra de Deus. Aquele pensamento também: se eu não fizer, o outro faz. Eu não vou para a igreja, mas o outro vai, então ele ora por mim. Mas você precisa entender que o trabalhador que Deus quer levantar para essa grande seara é você. Eu entendo que por mais que eu venha trazer para fazer parte da igreja muitos trabalhadores, ainda assim a seara continuará precisando de mais trabalhadores. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.